Com vocês, professor Paulo Silva Santos. Não é o Minuto Fiel, mas é uma das aulas do EAD. Bom, educação financeira. Vamos assistir um pouquinho? Vamos aprender um pouquinho de educação financeira? Bom, gente, nos últimos 15 dias estão falando muito de inflação. Eu venho falando aqui há um bom tempo com vocês sobre o dragão da inflação. Inflação corrói o seu dinheiro. O que é inflação? É a perda do valor da moeda. Ou seja, os R$ 100 que você tem hoje e você compra, vamos supor, 4 pacotes de arroz de 5 quilos, no mês seguinte você só consegue comprar 3 com os mesmos R$ 100. O que acontece? O seu dinheiro começa a perder o valor. Ou seja, você compra menos produto. E agora eu, com as mídias falando, Eletropaulo, a Enel, né? Sabesp, nós estamos com racionamento aí, uma crise hídrica terrível. E a Comgás. Essas contas são as contas de consumo. E eu, na qualidade de economista, né, e gestor, eu comecei a pensar um pouquinho. Deixa eu fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada com algumas contas de energia, conta de gás e conta de água. Na realidade, a minha intenção é pegar o período de 2019, antes da pandemia, e também pegar o período de 2021. Não é pós-pandemia que estamos vivendo ainda na pandemia, mas as nossas atividades começaram a voltar nesse 2021. 2020 foi um ano totalmente atípico. Nunca jamais nós imaginávamos que passaríamos por esta situação. Por exemplo, a conta da energia, eles não podiam fazer a medição, faziam por média, e média simples nunca é bom, e algumas pessoas foram prejudicadas, literalmente foram prejudicadas, o próprio PROCON foi acionado e alguns ajustes fizeram. Muito bem, então eu vou tirar o ano de 2020 dessa minha análise. Eu vou voltar ao ano de 2019 e vou analisar os primeiros 8 meses do ano de 2021 com as contas de consumo. Vamos lá? Então eu vou voltar agora. Deixa eu dar uma pausa aqui. Legal, vamos voltar. Gente, eu peguei uma planilha no Excel e peguei as contas da Enel, da Sabesp e da Comgás. Então, perceba que esse lado esquerdo, nós temos aqui o ano de 2019 e o ano de 2021 até agosto. O que eu fiz? Eu peguei 286 kWh que eu gastei em janeiro de 2019. O custo dessa conta ficou por volta de 217. Assim sucessivamente. Percebam que em fevereiro eu subi o quilowatt, eu gastei mais quilowatt-hora e eu fui mantendo, caindo, subindo, caindo, subindo, e aí nós chegamos num número que foi 268. O que é esses 268? Esses 268 é uma média ponderada, não é média simples, é uma média ponderada, onde eu peguei os 286 e multipliquei por 217. Criou-se uma outra coluna aqui e depois eu dividi pelo somatório dessa coluna. Isso nós chamamos de média ponderada. No Excel, nós podemos usar aqui
o famoso soma produto. Eu peguei o soma produto da coluna quilowatts-hora e multipliquei pela coluna valor, que é o valor que eu paguei. E depois eu fiz uma nova soma pelo valor dividido, aí eu cheguei exatamente nos 268 quilowatts-hora que eu gastei em média em 2019, uma média ponderada. E eu fiz a mesma coisa para os valores. Então a minha conta média em 2019, ela ficou girando em torno de 213. Então nós pegamos aqui o ano de 2019. Aí eu vou comparar com o ano de 2021. 2021. Tá aqui, 2021. De janeiro até agosto. Perceba que eu estava com 363, a conta ficou 295,3. Se vocês perceberem aqui, olha que interessante. Em 2019, eu gastei 417 quilowatts, eu paguei 312. Em 2021, gastei menos e paguei quanto? 290,53. Perceba, aí fizer uma ponderação e dá para fazer uma ponderação em cima disso. Então, nessa mesma linha, eu fiz a média ponderada do ano de 2021 até agosto, ou seja, 305 quilowatts hora que eu gastei em média, contra um pagamento de conta médio de 266,64. Isso significa dizer, né? Significa dizer que o professor aumentou o seu quilowatts-hora em 14% de 2019 para 2021. Eu não vou fazer 2020 porque tem média simples feita e é totalmente atípico. Então perceba que aqui houve que eu vou falar, uma inflação de 14, inflação não, um aumento de consumo meu de energia de 14%. Vamos ver a nossa inflação em energia, se subiu ou caiu. Então eu pego esse 266 e divido pelo anterior, que dá 25%. Então eu tive uma média de 25% de aumento no meu custo. Como eu estou fazendo em 2021, né? Então eu passei por todo esse ano de 2020, então houve um aumento, ou seja, ficou um pouquinho mais caro. Isso nós fizemos para a conta da energia. Agora vamos para a Sabesp, consumo de água. Perceba que em 2019 o professor teve uns gastos maiores. Olha só, aqui é 17 metros cúbicos de água o professor gastou. E ele pagou nesses 17 metros cúbicos de água 105,26. Em fevereiro ele já teve um gasto maior. Perceba que eu tive um gasto maior em fevereiro de 2019 e também tive energia maior em fevereiro. É claro, os filhos estávamos aqui. Então, quer dizer, como eu e minha esposa, nós até teríamos uns gastos menores, mas os filhos estavam aqui com as suas respectivas namoradas, então nós começamos a ter um gasto maior. Muito bem. E aí eu gastei 32, praticamente quase o dobro de águas em metro cúbico. R$ 364 de água. E assim foi até dezembro, uma média ponderada de menos de 20 metros cúbicos, ou seja, 19. 155 foi a conta média do professor. Então, vamos fazer a mesma conta. Em 2020, perceba que
as minhas contas, os meus gastos com a água, ela reduziu de uma forma muito interessante. Vamos ver quanto caiu o meu consumo de água. O meu consumo de água, eu pego a divisão desse aqui por 19. Então, nós temos aqui, houve uma redução de 48% no meu consumo de água. E a minha conta em valor monetário? Quanto caiu? Eu pagava 156, 159, 155 e agora eu estou pagando 59. Então houve uma redução significativa de quase 62%. Então perceba que eu gastei menos água, né? Gastei menos água, consumi menos do que a energia, né? A energia, eu gastei mais energia do que água. Percebeu? Bom, e aí nós temos aqui um período interessante. Que período interessante? O gás. Por que eu falo que é um período de gás? Porque foi a partir desse período que eu comecei a trocar a energia do chuveiro com o consumo do gás. Comecei a colocar o chuveiro também a gás e tirei a energia. Vamos ver o que aconteceu? No meu consumo de gás, eles começou a subir, claro, porque eu comecei a gastar mais gás do que energia. Então, nós temos aqui um consumo relativamente baixo, 9,53 metros cúbicos de gás, pagava 45, né? E aí eu comecei a aumentar aqui. Perceba que houve um aumento muito interessante. E em contrapartida, eu tive uma certa redução no consumo de energia, né? Então, a gente tem aqui o consumo no ano de 2019 do gás foi 19,58, onde eu tive uma conta média de 222. Opa, eu acho que é 222 e 31. Então, perceba, eu vou até tirar aqui, não, vou deixar aqui, né? 123, acho que dá para fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui para que você não sejam perdidos. Vamos ocultar. Ok, agora melhorou para vocês. Então, nós temos aqui um consumo de gás de 19,58 metros cúbicos. E 122,31 foi o que eu paguei na média ponderada, não é média simples. E no ano de 2021, agora recentemente, 2021, eu tive um gasto de consumo com gás por volta uma média de 12, quase 13 metros cúbicos, R$ 85. Então, perceba que também houve uma certa redução. Então, olha que interessante, muito interessante, porque se eu pegar o período de 2019 contra 2021, até nesse todo esse período, eu tive uma redução de gás, né, de conta de gás, 34%, e tive uma redução de energia também. Não, energia não. Energia eu tive um aumento de 14%, mas em compensação eu tive uma redução no gás de quase 34%. E as contas de energia começou a cair, porque eu fiz a opção de instalar o gás. Olha só. E a conta ficou por volta de quanto? Vamos pegar aqui 85 e eu pagava 123. Então, nós tivemos uma redução de quase 30%. Então, nas contas de energia, vamos fazer aqui, vamos pegar aqui. Opa! Vamos ó. Nas contas de energia, nós tivemos aí um aumento só na energia de 25% em conta e 14% em consumo. Nas outras contas, água e gás, nós tivemos uma redução. Então, vamos fazer uma continha aqui
interessante para vocês. Então vamos lá. Eu vou entrar lá. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Eu vou pegar o seguinte. Vamos fazer uma continha básica aqui com vocês, né? Então vamos lá. Energia, anel, né? Anel, energia, mais fácil, né? Água, né? E gás. Muito bem. Então nós temos aqui gás, as minhas contas básicas em 2019, financeiramente, eu paguei em 2019 213, né? E vamos para a água. Água eu paguei 155 em média. E no gás eu paguei por volta o meu consumo médio ponderado, mensal, lembre-se, mensal em 2019, desembolsei 2019, eu desembolsei por volta de 492. Em 2021, eu tive os seguintes gastos. Vamos lá? 2021, eu gastei isso. Em água, eu gastei isto. E em gás, eu gastei isto. Então, eu tenho aqui uma soma. Opa, que soma maluca. Vamos lá, somei maluca aqui. Este, mais este, mais este. Então, eu gastei 411. 411, né? Opa, acho que deve estar. Vamos registrar aqui, vamos colocar mais para baixo, né? Ok. Então, eu gastei por volta de 411,89 em 2000, até agora, 2021, né? Isso aqui é média mensal. Ah, professor, mas você não terminou o ano. Eu não estou fazendo a conta no ano inteiro, senão teria que somar todos os valores. Eu estou fazendo uma média ponderada, justa, em média por mês ponderado. Então eu vou ficar. Pode ser que suba isso aqui? Pode, mas não de uma forma significativa, porque eu estou ponderando. Então perceba que houve uma certa redução nas minhas contas básicas por algumas decisões que o professor fez, né? Uma delas que eu posso considerar, houve uma redução aqui de 16%, uma delas foi a opção do professor utilizar o gás. No inverno, o gás foi uma boa pedida, porque eu gastei menos energia e a conta ficou menor. Agora, no verão, pode ser revertido. Porque para que eu vou usar o gás se eu posso usar o chuveiro com uma temperatura menor e com poucos banhos, claro, por causa da crise hídrica que a gente tem, ou um tempo menor de utilização do banho. Então, isso são detalhes que eu quero mostrar para vocês, importante. Você pode fazer isso também. Você que estava aí no EAD de Educação Financeira, você tem uma grande oportunidade de fazer isso na sua casa, porque a minha conta ela é diferente da sua, é diferente do colega, é diferente do professor, é diferente do colega de trabalho, mas se você usar o uso consciente da água, o uso consciente da energia e o uso consciente do gás,
você pode minimizar o impacto da inflação. Eu falo minimizar, sim, com atitudes, porque é muito fácil falar, né, professor? Mas os pequenos detalhes, principalmente na economia doméstica, ela pode fazer uma grande diferença na sua conta mensal ou anual. Legal? Mais uma aula para vocês, mostrando a conta de consumo com a média ponderada. Um grande abraço, professor Paulo Silva Santos, Centro Universitário Unifiel. Um abraço.